Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre a única revolta, revolução escrava, feita por escravos, que deu certo na história do mundo inteiro. A Revolução Haitiana, Revolução do Haiti. Então vamos lá. A história da Revolução Haitiana é uma daquelas que parece até ficção, mas que aconteceu de verdade, mudou o mundo e nasceu de uma revolta escrava que simplesmente ninguém acreditava que pudesse funcionar. É verdadeiramente um episódio que mostra como a história é cheia de curvas inesperadas. Então imagina o Caribe no final do século XVIII, nos anos 1700. O Haiti, que na época se chamava São Domingos, era a joia da coroa francesa, a colônia mais rica do mundo. Produzia açúcar, café, algodão, tudo em escala absurda. Só que toda essa riqueza tinha um preço humano brutal. Centenas de milhares de pessoas escravizadas, arrancadas da África, vivendo sob violência diária. E a elite branca acreditava que aquilo jamais mudaria. As coisas eram como sempre foram, até que não foram mais. Porque é assim, quando você junta opressão extrema, desigualdade absurda e uma população inteira que não tem nada a perder, basta uma fagulha para tudo explodir. E essa fagulha começou a aparecer quando, lá na França, estoura a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Lindo no papel. Só que em São Domingos, essas palavras começaram a circular. Uma multidão escravizada ouviu aquilo e pensou: ué, igualdade para quem? Fraternidade com quem? Liberdade para quem? E aí, plantar a ideia é como plantar pólvora num lugar já cheio de fogo. Em 1791, 2 anos depois da Revolução Francesa, tudo estoura no Haiti, mas estoura de um jeito que ninguém esperava, de forma organizada. Não foi só uma rebelião espontânea, foi uma revolução. Líderes surgem e aqui entra a figura que virou lenda, Toussaint Louverture, um homem nascido escravo, autodidata, estrategista com uma visão política inacreditável. Ele percebe que, para enfrentar o Império Francês, não basta força bruta, é preciso inteligência, organização militar e jogo político. E ele faz exatamente isso, exatamente isso. Constrói alianças, negocia com potências estrangeiras, forma um exército de gente que até ontem era proibido de aprender a ler, e esse exército derrota exércitos europeus repetidas vezes. A França fica tão desesperada que manda 40 mil soldados, e não soldados quaisquer, mas a tropa de elite do exército, tropas de elite do exército. Napoleão pessoalmente tenta reconquistar a colônia, mas a combinação de resistência local, clima tropical, táticas de guerrilha e doenças que dizimaram os soldados faz os franceses perceberem que aquela não seria uma vitória rápida. Só que, como toda boa história revolucionária, tem seu lado trágico. Toussaint é enganado, capturado e enviado para morrer numa prisão gelada na França. Parecia o fim, mas não era. Porque quando você cria uma ideia, ela não morre com você. E os haitianos continuaram lutando sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines. Eles finalmente derrotaram definitivamente as tropas francesas e em 1804 proclamam a independência do Haiti. Ah, então, pensa o quão relevante e importante é isso. A primeira e única revolta escrava da história que destruiu o sistema escravista. Derrotou uma potência europeia e fundou um Estado independente governado por ex-escravizados, algo totalmente sem precedentes e que, salvo engano, nunca mais foi repetido na história global. Mas, claro, o mundo da época não engoliu fácil. As potências escravistas ficaram apavoradas, os Estados Unidos demoraram décadas para reconhecer o Haiti, a França impôs uma indenização absurda, uma forma de chantagem financeira, que enforcou o país economicamente por mais de um século. Foi o preço da ousadia. E não digo nem que foi o preço da ousadia, na verdade. Eu escrevi isso aqui, mas eu não concordo com isso, não. É, a França impôs uma indenização absurda por serem uns babacas. Perdemos nossa colônia, que já era uma colônia, ou seja, eles já tinham invadido, já tinham colonizado pessoas que eram independentes, e a França colonizou. E aí, sob o argumento de que eles perderam a colônia que gerava dinheiro para eles, eles exigiam uma indenização porque perderam a colônia deles,
sendo que já era um povo um povo que não era francês, que a França invadiu, dominou, começou a explorar e escravizar, e depois que se tornou um Estado independente, a França exigiu uma indenização porque passou a parar, porque parou de receber os lucros que aquela colônia gerava. Mas a colônia era uma ocupação do território que não era da França, ou seja, não é nem o preço da ousadia, é porque os franceses eram babacas. E em 1804, você pensa ali, ainda está no meio da Revolução Francesa, eu não lembro direito das fases da Revolução Francesa, não vou lembrar se era a época que Napoleão estava no poder, que Napoleão estava preso, mas com certeza a França estava precisando de dinheiro, porque estava com turbulência política, e podia também ser a época que Napoleão estava no meio das guerras napoleônicas, com a França desesperada atrás de dinheiro, e quis impor no Haiti, no coitado do Haiti, que gerava lucro para a França com essa produção de café, açúcar, cana, etc. O financiamento, parte do financiamento dessas guerras, dessa turbulência política, enfim. Mas diversas metrópoles tinham hábito, né, de fazer isso. Quando a colônia se tornava independente, ou parava de, de ser colônia por qualquer motivo que fosse, da metrópole, eles impunham uma indenização, né? Tipo, vocês não vão mais me dar dinheiro, mas também vocês vão me indenizar por conta disso, sabe? Meio absurdo de se pensar, mas realmente acontecia. E mesmo assim, a Revolução Haitiana deixou marcas profundas. Abalou o sistema escravista do Atlântico, inspirou movimentos de libertação e mostrou na prática que que a opressão não é aceitável. É uma história de coragem, estratégia e resistência humana levada ao limite. E quando a gente olha para isso hoje, dá para sentir a força desse episódio, porque não é sobre o Haiti, é sobre o que acontece quando pessoas tratadas como se fossem descartáveis tomam o destino nas próprias mãos e mudam a história inteira do mundo inteiro. Então, é um episódio extremamente marcante no início, final do século XVIII, 1791, perdurou até a guerra se encerrou em 1804, então 13 anos aí de guerra de independência. Então, um episódio extremamente marcante aí do final do século XVIII, início do século XIX. E é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.